Eu não sei se vocês já ouviram falar da história do patinho feio. Na verdade, você provavelmente já conhece esse conto. Um patinho que foi denominado de feio por ser diferente. A história é basicamente isso aqui. Uma pata chocou seus ovos e entre eles havia um que não era igual aos outros. Ele demorou para chocar e quando finalmente chocou, ela percebeu que ele era diferente de seus outros filhotes. Com o tempo, seus irmãos patinhos começaram a fazer bullying com o mesmo, chamando ele de feio, e eu acho que até a própria mãe rejeitou o patinho por ser literalmente diferente. Então, o pato decide por si mesmo ir embora de seu ninho. Mas indo até um lago próximo e olhando seu próprio reflexo, o cara virou um garanhão. O pato que na verdade não é um pato, era um cisne. Depois disso, desceu atrás de umas fêmeas e... Tô zoando, tá? Não leve que eu tô falando a sério. Só que realmente, após um tempo, ele se olhou no lago e descobriu ser um cisne. Esse conto é tão profundo pra mim porque aborda temas tão pesados como rejeição, exclusão e até se pá, desigualdade social. The Ugly Duckling é quase a mesma coisa, porém é completamente diferente em vários aspectos. Bom, vou aqui e vamos conhecer The Ugly Duckling. Uma breve explicaçãozinha dessa animação. Diferentemente da história real do patinho feio, essa animação é literalmente oposta. Ao invés de ser um cisne ao redor de patos, é um pato ao redor de cisnes. A introdução já é meio estranha, ela apresenta o título do vídeo, mas quando vamos conhecer o criador dessa obra, números aleatórios em sequência aparecem no lugar do nome do mesmo. Após isso, a ambientação da tela muda e junto a isso, o título também. O lindo cisne criado por você. Ou O Lindo Cisne Criado pela Sua Mãe. A história começa em um lago e justamente nesse lago vive uma mamãe cisne que naquele momento estava chocando seus filhotes. Quando os mesmos nasceram, ela percebeu que tinha algo de estranho com um deles. Ele era um patinho e por esse mesmo motivo ele é caçoado e chamado de coisa feia por seus irmãos. A mamãe cisne olhou para ele com total desgosto e ela mesma afirma uma coisa. A mãe cisne diz isso enquanto bicava o patinho. Fazendo assim, ele ser empurrado para fora do ninho. E eu vou abordar um ponto agora. Por mais que na história original a mãe pata tenha rejeitado seu filho, entre aspas, cisne, isso sempre foi meio subentendido. Nunca foi esclarecido se ela realmente possui algum ódio por ele só por ele ser desigual aos demais. Tanto que, há animações em que a mãe pata aceita o filho de boa, e ele só vai embora do ninho por causa de seus irmãos. Em contraste, a mãe cisne, que deixa bem claro que o odeia e que não era pro mesmo ter nascido. E as coisas que ela fala, meus amigos... É bem pesado, levando em conta também que ele é apenas um pato recém-nascido e não entende do porquê ser tão odiado pela família. Dia após dia, eles o maltratavam, tirando sarro de sua aparência e até apontando as diferenças entre eles, tipo o tamanho e o beco. Estranhamente, talvez isso tenha um significado oculto, retratando como é a sociedade atualmente, com discriminações e preconceito. Infelizmente, isso é mais comum do que a gente imagina. E aliás, os irmãos ridicularizavam principalmente as penas do patinho, então eu não tô tão louco assim. Também é visível que ambos possuem um complexo de superioridade, talvez devido ao favoritismo que sua mãe deu a eles enquanto o patinho ainda estava no ninho. E sim, assim como no conto real, o patinho misteriosamente desapareceu. Um dos irmãos desejou boa viagem, é claro, em um tom irônico. Porém, não vamos acompanhar a jornada do patinho para encontrar sua família ideal. Vamos continuar aos olhos da família cisne. Anos e anos passaram, todos cresceram e se tornaram graciosos e elegantes cisnes, como diz o vídeo. A mãe cisne fala que chegou esses momentos de encontrarem um lugar próprio e criarem uma tão sonhada família linda como a dela. Então ambos foram em direção ao lago e seguiram seus caminhos para aumentar sua linhagem da família. Nesse mesmo lago, alguns irmãos relembram do passado e pela primeira vez na animação conhecemos o nome de dois deles, Sylvie e Simon. Sylvie, a cisne rosa, se recorda do patinho e acha estranho que ele tenha os abandonado. Já o Simon é completamente o oposto. Sylvie demonstra arrependimento e diz que uma pequena diferença não era motivo para eles serem tão merdas quando crianças. E meus jovens, tudo que você faz agora, seja lá o que for, pode um dia te afetar no futuro, positivamente ou negativamente. Não só o que você faz agora, mas também algo que tu fez no passado que pode te afetar a qualquer momento nesse instante. É como o Simon disse, do que adianta chorar pelo leite derramado? O que tá feito, já tá feito. Não foi isso que o Simon disse, porém tem literalmente o mesmo significado. E eu não sei se vocês repararam, mas há algo observando eles ali. Enquanto Sylvie continua falando sobre estar arrependida, ela não percebe que Simon foi pego, e só percebe tal coisa quando vê que já está à noite. Novamente, mais anos se passam,
e a mãe cisne decide que já estava na hora dela se reencontrar com seus filhos. Ela está desapontada com eles, pois nunca foram visitá-la, então a mesma vai na rota do lago que um dia seus filhos fizeram. Seguindo a rota, a mãe cisne acha estranho estar tudo terrivelmente quieto, e também o do porquê não ter notícia dos seus filhos após tantos anos. Mas no fim do lago, ela chegou até um local onde havia um celeiro, e é justamente nesse lugar que Simon afirmou que se mudaria. A mãe cisne se pergunta se ele finalmente tem alguns filhotes. Aproximando-se do celeiro, ela gritou por Simon. Entretanto, ela só ouve um enorme silêncio. A porta está entreaberta, então ela mesma decidiu entrar e... ela viu uma pilha de corpos de cisnes no chão, e alguém ao fundo. Esse é o Patinho. Ele deseja boa sorte a ela, pois será difícil continuar sua viagem se todos estiverem mortos. O Patinho se pergunta se é a mesma que quer saber o que ele fez, mas ela já deve saber. Ele ficou lindo. As penas que tanto ridicularizaram agora estavam igual a de seus irmãos. E realmente, ele estava com as penas de seus irmãos. E a animação se encerra aqui. E eu acho que temos uma resposta. No início, a introdução não estava se referindo literalmente a nós ou a nossa mãe, e sim a própria mamãe cisne, visto que também as falas anteriores do Patinho eram azul, e a gente viu que estava em azul? Exatamente, o nome da mamãe. Ou seja, aquelas são as falas do Patinho para a mãe. Ele fez tudo isso para virar um cisne que sua mãe tanto queria. Esse é o lindo cisne criado por você. Esse é o lindo cisne criado pela sua mãe. Ela fez ele se transformar nisso. Seus irmãos fizeram ele se transformar nisso. Mesmo que Sylvie tenha se arrependido, ainda assim já era tarde demais. Uma coisa que muita gente tem que aprender é que as palavras são as maiores armas que temos, e se acaso não tivermos controle delas, isso pode afetar alguém ao nosso redor. Foi exatamente as coisas que os irmãos disseram que o fez ter tais traumas e fazer tais malícias, tanto que ele mesmo repete as mesmas falas que um dia seus irmãos disseram. E bem, também temos aqueles números que compareceram no início, e eu fiz a maior pesquisa da minha vida. Eu olhei tudo que existe nessa plataforma, para no final descobrir que é apenas um número de identificação escolar. Diferente do conto original, que possui o tema sobre aceitação, essa história fala sobre abuso, favoritismo e negação. Se por algum acaso você achou isso interessante, comenta aí para eu ver a sua opinião. Graças a vocês eu pude perceber o meu erro no vídeo passado. Eu confundi surfer com surfer. Não sei de onde eu tirei isso, mas ok. Eu não sei se esse vídeo vai ficar mais curto que o normal, então desculpa aí. Eu vou recompensar no próximo. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Comenta se me faltou dizer algo ou se eu errei qualquer coisa. Bom, Blue Way fechando o vídeo.